começar falando sobre a classificação da qualidade do ar aqui em São José do Rio Preto, que chamou a atenção hoje, segundo o índice da CETESB, né? Esse índice vai aí numa escala com várias cores e a gente está numa classificação penúltima, muito ruim. Depois disso, vem a pior mesmo, mas no estado de São Paulo é aqui em Rio Preto, que a gente está nessas condições muito ruins, enquanto o restante, essa condição muito ruim, enquanto o restante do estado não está assim, né? Está abaixo ainda, está com uma qualidade melhor que a nossa aqui de Rio Preto, né, Madê? Boa tarde. É isso mesmo, Nilessa. Boa tarde para você, boa sexta a todos que nos acompanham. Como você disse, a gente constatou essa informação por meio de uma medição que é feita pela CETESB, que segue uma escala classificatória. Rio Preto hoje, então, tem o ar mais poluído do estado de São Paulo. Só para a gente ter uma ideia, né, para quem não sabe, essa escala começa com a qualidade do ar sendo classificada como boa, depois moderada, ruim, muito ruim e péssima. Rio Preto, é claro, está chamando a atenção porque aparece nessa sexta-feira como muito ruim, mas uma atenção especial também a Araçatuba e Catanduva, que na escala dessa sexta-feira estão aparecendo com uma qualidade do ar ruim, ou seja, a nossa região está pior do que, por exemplo, a capital São Paulo, que normalmente tem um índice de poluição maior do que a nossa região. Mas é claro, né? A gente tem mostrado aqui esses incêndios, tudo isso. Então, fumaça, material particulado, poeira, tudo isso faz com que o nosso ar fique bastante poluído e, consequentemente, bastante prejudicial à nossa saúde. E, claro, né, se o ar está nessas condições, quanto mais a gente respira ele, pior é para a nossa saúde. A gente, inclusive, preparou uma reportagem mostrando sobre como que essa situação tem preocupado até mesmo quem faz exercícios ao ar livre, tá? Já que a gente sabe que fazer exercício é o recomendado para a nossa saúde, só que, por exemplo, quem faz atividades ao ar livre, nesse caso, precisa tomar muito cuidado. Vamos acompanhar juntos na reportagem. Sérgio é triatleta, treina 5 vezes por semana para manter a forma e participar de competições. Mas nesse clima de deserto, ele diz que o rendimento nos treinos caiu. A intensidade mudou, né? E para respirar fica difícil, parece que você necessita de mais esforço, né? E de repente não é tão bem para a saúde assim, né? Até as margens da represa, onde o clima deveria ser mais fresco por conta do lago e da vegetação, dá para sentir as consequências do tempo seco e ar poluído. O corpo sente. Tá mais difícil praticar atividade física ao ar livre em qualquer período do dia. A caminhada ela fica mais lenta, não consigo o mesmo ritmo que eu tinha, mas mesmo assim a gente não pode abandonar. E aí eu procuro então fazer mais cedo. Eu, pelo menos, fico mais preguiça de caminhar, é mais difícil. Para sair do conforto é difícil. Em Rio Preto, a umidade do ar tem atingido índices abaixo do recomendado pela Organização Mundial de Saúde há várias semanas. Para lidar com esse clima de deserto, só mesmo sombra e água fresca. Com o aumento da poluição causada por fumaça de queimadas, poluentes e tempo seco, o governo de São Paulo fez uma nova recomendação para que as pessoas evitem atividades físicas ao ar livre, independentemente do horário, e também aumentem a ingestão de água para manter o organismo hidratado. Segundo esse médico cardiologista, a combinação ar poluído, baixa umidade e altas temperaturas pode trazer consequências crônicas e agudas à nossa saúde, principalmente quando há esforço físico. Para você ter uma ideia, quando a gente está em repouso, quando respira, a gente inala 6 litros de ar por minuto. Mas quando a gente começa a fazer uma atividade física, como uma corrida, andar de bike, isso aumenta de 6 para 20 litros por minuto. Então você imagina a quantidade de poluentes que eu não estou colocando dentro do meu pulmão. É praticamente o equivalente a fumar, a fazer uso de cigarro. Tanto é que já tem uma relação, né? A pessoa que convive num ambiente de muita poluição, como uma cidade de São Paulo, como se ela estivesse fumando de 4 a 5 cigarros por dia de uma forma muito passiva, sem querer. Então é preciso cuidado. E quando a pessoa inala essa poluição, ela está inalando monóxido de carbono. E o monóxido de carbono acaba que interfere com a função do nosso sangue de levar oxigênio para os órgãos.
Então você acaba prejudicando a oxigenação dos músculos, do cérebro, do coração. Então isso cai a nossa capacidade de raciocínio, cai a nossa capacidade, a nossa aptidão cardiopulmonar. Então isso realmente coloca em risco a pessoa que está fazendo atividade física nesse momento. Essa academia em Rio Preto reforçou a ventilação. Além dos aparelhos de ar-condicionado, foram instalados ventiladores. Então, o ar-condicionado não é nem suficiente, tem que ligar o ar-condicionado e os ventiladores, né, para conseguir respirar melhor. Os hábitos dos alunos também mudaram. Eu percebi muito a procura nos horários mais cedo, né? Devido ao calor intenso, né, à tarde, depois da 1h da tarde, está bem difícil para treinar. Às vezes a pessoa sai e não se alimenta direito, então o pessoal procurou o horário mais cedo aí para poder treinar. Quem aproveita as primeiras horas do dia para malhar diz que sente a diferença e não dispensa os goles de água entre um exercício e outro. Quando a gente faz muita atividade física, a gente sempre tem vontade de ficar sempre bebendo água, então sempre tem a garrafinha do lado. E a água tem sido suficiente? Acabando com o bebedouro. Acho que daqui a pouco vai ter que colocar mais um bebedouro, de tanta água que vai.